Glorificado e exaltado é o nome do poderoso de Israel. Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao nosso conteúdo, onde nós temos procurado trazer para vocês, para mim mesmo, uma palavra de edificação, uma palavra de ânimo nesses dias tão difíceis que nós temos atravessado. Olhamos para o lado e vemos companheiros de ministérios que, após atravessar por lutas, decepções, após sofrerem ataques malignos das armadilhas, e a Bíblia diz que existem ardis de Satanás, não são mais a mesma coisa. Tem desanimado, tem abaixado as armas, guardado a espada, ou até mesmo colocado a espada na estante. E o Senhor tem nos despertado para trazer uma palavra de ânimo, trazer uma palavra de edificação espiritual. Então eu gostaria de, nessa hora, trazer para vocês uma palavra muito conhecida, muito pregada na igreja, mas parece que ela é muito mal interpretada, ou essa palavra não recebe o seu devido valor como deveria receber no âmbito espiritual. Trago para vocês hoje, pela infinita misericórdia do Senhor e na direção do Espírito do Eterno, Josué capítulo 1, que diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, presta bem atenção, Moisés morre. Depois da morte de Moisés, o próprio Deus chama Josué, se revela a Josué, fala com Josué na sua intimidade e diz: Moisés, versículo 2, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui nós vemos algumas verdades. Primeiro, que o próprio Deus chega para Josué e fala: olha, aquele que eu usava, aquele que eu chamei, aquele que você aprendeu aos pés dele, foi seu servidor, acabou, morreu, esquece. O que eu tinha que fazer através dele, eu já fiz. Agora é com você. Agora eu estou te chamando. Agora eu digo para você que eu já te preparei. Você aprendeu aos pés dele. Você foi instruído por ele. Com ele eu falava face a face, instruía o povo e instruía você. Você foi preparado para esta missão. Então meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora. Ou seja, se prepara, coloque-se à disposição. Para quê? Para passar este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou. Presta bem atenção nisso. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus estava dando aquela terra aos filhos de Israel. Terra da promessa. Mas isso não queria dizer, Deus não estava falando que eles não teriam lutas. Deus não estava falando que eles não teriam que conquistar. E é isso, às vezes, que as pessoas não entendem. Quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, achamos que tudo vai estar resolvido, que tudo vai virar mil maravilhas. Mas não. Entramos verdadeiramente na guerra.
Os nossos olhos espirituais são abertos para o mundo espiritual e nós vemos que o Senhor veio trazer para esta terra o reino dos céus contra o reino das trevas. Deus é o dono do mundo, é dele. Ele criou todas as coisas. Mas o adversário da nossa alma teve agora, através da desobediência de Adão, a permissão para controlar, para governar esta terra. E Deus fala com Josué. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Há uma promessa de Deus aqui. Há uma promessa de Deus para Moisés. Há uma promessa para o povo. E o Senhor estava levantando Josué para estar à frente, para conquistar essa terra com luta, com esforço. E aí eu vou lembrar na palavra de Deus que diz que nós devemos tomar o reino dos céus com esforço. Com esforço. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Não desfaleçam as mãos, não desanimem. Esforçai-vos, tão somente tem bom ânimo, porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Às vezes a gente esquece dessa promessa. O que invalida, presta bem atenção, o que invalida a promessa de Deus na nossa vida é a desobediência à sua palavra. É o pecado dominar a nossa vida, é nós desprezarmos o Senhor. Não colocarmos o Senhor no seu devido lugar, que é a primazia. Acordamos em guerra, vamos dormir em guerra. O Senhor nos tem dado a salvação, Ele morreu em nosso lugar para pagar aquilo que nós não poderíamos pagar, mas nem por isso eu tenho que cruzar os braços e esperar tudo de mão beijada, porque não vem. Não vem. Eu tenho que lutar pela minha vida, lutar pela minha família, lutar pela igreja, pelos irmãos. Quantas vezes nós nos deparamos no mundo espiritual com ataques malignos, ataques satânicos, ataques diabólicos. Os portais são abertos e Deus permite que os nossos olhos também abertos vejamos a ação do adversário ou dos seus demônios contra a nossa vida, contra a vida da nossa família, contra a vida dos nossos filhos. Eu me lembro que existia uma promessa para a minha primogênita. E quando a mãe dela foi ter neném, chegando na maternidade, houve uma luta, eu vou encurtar para não ficar muito longo, mas ela entrou em trabalho de parto pela manhã e ela foi nascer às 4 horas da tarde. E me foi dada a oportunidade de entrar na sala de cirurgia. E há uns meses atrás, antes desse evento, Deus havia enviado um servo dele de Brasília. E eu estava na casa desse homem de Deus, quando ele falou para mim assim: a sua esposa está grávida. E eu falei: está. E ele falou assim: é uma menina. Eu falei: é uma menina. Eu sabia que era Deus falando. E aí ele falou assim: se prepara, porque Deus vai abrir os teus olhos. Vai haver uma batalha espiritual, porque o adversário da tua alma vai querer colocar uma enfermidade nela no momento do nascimento. E eu estava naquele centro cirúrgico, na sala de cirurgia, quando de repente, acredite se você quiser ou não, eu não estou aqui para enganar ninguém, ludibriar ninguém, para ganhar um monte de joinha. Não, eu estou aqui para pregar a verdade e falar a verdade. Havia uma batalha para minha filha nascer, ela nasceu de parto normal, a primogênita. E eu vi de repente, quando entrou pela porta do centro cirúrgico, um ser negro. E ele entrou pela porta em direção à mãe dela. E aí na mesma hora eu me lembrei daquilo que haviam falado comigo. É o demônio que vai tentar colocar uma enfermidade.
Naquela hora eu fui tomado de uma glória, eu fui tomado de algo sobrenatural. Comecei a falar em línguas dentro do centro cirúrgico. Havia um movimento, uma atmosfera dentro daquele lugar. E eu vi quando desceu do teto daquele centro cirúrgico aquele varão. E quando ele descia, aquele anjo descendo, houve uma rápida luta naquele lugar. Aquele demônio bateu em retirada e logo em seguida a minha filha nasceu. Porque estava havendo uma luta, uma guerra espiritual para que ela não nascesse. A minha primogênita, que vai completar 4 anos no mês de outubro, nasceu quase com 10 meses. Foi uma luta muito grande. Ela ainda na barriga da mãe, a mãe teve um diagnóstico de uma ultrassonografia de que ela não estava viva, de que a criança havia morrido. Foi uma guerra, foi uma luta, onde nós tivemos que orar, tivemos que jejuar, ir para o monte buscar. Então, nós vivemos essa guerra. Só que, infelizmente, muitos cristãos não atentam para isso. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O próprio Deus, ele fala: porém, inimizade entre a tua semente e a serpente. Ou seja, aqueles que servem a serpente, aqueles que servem ao diabo, aqueles que servem a Satã, aqueles que servem a Satanás, terão inimizade com a semente da mulher. Ei, você é semente da mulher? Então tem inimizade. E mesmo que você não queira, você faz parte do mundo espiritual. Então você acreditando ou não, ou você está na mão de Deus, servindo ao Senhor, ou você está na mão do diabo, fazendo a vontade dele. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que promessa, irmãos. Que promessa. Josué, vou ser contigo. Ninguém poderá te resistir. Que coisa. Josué, toda batalha que você entrar, eu vou ser contigo e tu vai vencer, porque eu vou ser contigo. Eu entro contigo na guerra, eu entro contigo na batalha. Meu nome é Jeová Sabaote. Aleluia, o Senhor dos exércitos. Tu tem noção do que é isso? Senhor dos exércitos celestiais. Às vezes a gente não tem dimensão, a gente lê a Bíblia e parece que a gente não tem dimensão do tamanho das promessas, da amplitude daquilo que representa a Bíblia na nossa vida. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. Pode até ser para aqueles que não têm o Espírito Santo. Mas para quem tem o Espírito Santo, é o próprio autor falando conosco, se abrindo as dimensões celestiais. Então Deus, ele fala com Josué e faz essa promessa: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. E aí Deus fala: tão somente ser forte e muito corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí Deus fala para Josué: primeiro, medita no livro desta lei. Quando? De dia e de noite.
Não é uma vez por semana, não é uma vez no mês, não é de vez em quando, mas é de dia e de noite, alimentando a nossa alma, a alma dele, com a palavra, para ter ânimo, para ficar na obediência, para ficar sobre os cuidados de Deus, sobre os zelos de Deus, nas promessas de Deus. Medita de dia e de noite, e não só meditar, mas fazer também, porque tem muita gente que medita, mas não faz, ensina, mas não cumpre, não se esforça em colocar em prática aquilo que ele está lendo. Pregam uma coisa, mas fazem outra. Pregam uma coisa, mas vivem outra. E a terceira, ensinar. Ensinar. Ensinar a palavra. Ensinar a palavra de Deus, que criou todas as coisas. O haja luz. Ensinar a palavra. Ensinar a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que você possa colocar essa palavra em prática, porque assim como Deus foi com Josué, Deus também está sendo comigo a partir do momento que eu coloco isso em prática. Que eu fico na obediência, que eu medito de dia e de noite, que eu coloco Deus em primazia, que eu busco as coisas celestiais. Colossenses capítulo 3 diz: buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Ou seja, tudo aqui embaixo vai passar, mas quando eu olho para cima, eu olho para a eternidade, eu olho para aquele que está sentado à destra de Deus, eu olho para aquele que venceu todas as coisas e vai me transformar também em um vencedor. Que você possa receber força de Deus. Que você possa ser abençoado por Deus, mas receber força, ânimo. Por isso que Deus falou para ele: ser forte e corajoso. Ei, tem bom ânimo, eu sou contigo. Eu entro na guerra com você, eu entro na batalha, eu entro na luta, mas você tem que fazer a sua parte. E eu faço a minha como Deus. Eu não posso fazer a parte de Deus e Deus também não vai fazer a minha de forma nenhuma. Não vai. Que o Senhor possa abençoar a tua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Na mansão do Salvador não há jamais tribulação, nenhum pesar, nenhuma dor que me quebrante o coração. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Pra mim é triste estar aqui, muito longe sim do Salvador. Os moram já com ele ali, os salvos pelo seu amor. Ali não há tristeza e dor, nem pesar, nem aflição. Morando lá, direi não há tribulação. Perfeito amor encontrarei lá na mansão do meu Senhor. Completa paz aí terei, pois me dará o Salvador.
dor, nem pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Eu dei para você apenas 2 exemplos do que é a guerra espiritual, principalmente na minha vida. Hoje eu vi uma mensagem muito interessante, vi e ouvi, né? Uma mensagem muito interessante com a pastora Tânia. E ela fala como que nós, os libertadores, que somos chamados para libertar o povo, somos atacados pelo adversário. Pastora Tânia Tereza, muito interessante. Eu gostaria de orar por você. Orar por você agora, porque eu ainda creio, irmãos, na união do povo de Deus. Eu creio na união independente de bandeira, independente de placa de igreja. A placa de igreja não representa absolutamente nada. Simplesmente é um local que você vai se reunir com um grupo de pessoas, aonde de repente o pastor teve uma direção para colocar um nome. Mas a igreja que vai subir, não. A igreja que vai subir, ela é única, ela é uma só. Onde o Apocalipse diz que vão subir aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que nasceram de novo, têm uma nova vida, vivem uma vida de santidade, de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é uma outra mensagem. Seguir a paz com todos e a santificação. Mas vamos orar, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu quero que você ore comigo e que você possa transmitir esse vídeo para outras pessoas, para que elas sejam abençoadas também. Vamos orar. Poderoso e eterno Deus, meu Senhor, quando eu medito na Tua palavra, Senhor, eu sinto algo muito forte no meu coração, porque diz a Tua palavra que o mundo foi criado com um haja luz. Tua palavra diz que o Senhor fez separação entre luz e trevas, dia e noite. E o Senhor nos criou para o dia, nos criou para a luz, nos criou, ó Pai, para brilharmos nesse mundo de trevas. Então, meu Senhor, eu sei que nessa hora muitos abaixaram as suas espadas. Muitos não têm mais força, muitos não têm mais ânimo para continuar em frente, para persistir, Senhor, nessa jornada que não é fácil, é difícil. A jornada da renúncia, a jornada, muitas das vezes, da humilhação, a jornada, meu Senhor, muitas das vezes, de estarmos sozinhos, de não sermos compreendidos, de não sermos entendidos. Às vezes nos sentimos como Elias se sentiu, quando foi para o deserto, ficou embaixo de um pé de zimbro e pediu a morte, porque havia sido ameaçado por Jezabel, mas não foi ameaça, foi ele achar que havia ficado só, e que ninguém agia como ele agia, ninguém lutava pelo reino como ele lutava. Mas, meu Senhor, tem pessoas que estão feridas nas macas espirituais, nos hospitais espirituais, sendo tratadas pelo Teu Espírito Santo. Foram palavras que receberam, Senhor, que machucou, magoou, feriu. E essas pessoas simplesmente saíram da batalha, ficaram de lado, foram atingidas, foram feridas. Mas, meu Senhor, nesta hora, há poder no Teu sangue, há poder no sangue do Cordeiro, que venceu todas as coisas. Apocalipse diz, e eles o venceram pelo seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Então, meu Senhor, nesta hora, dá ânimo, Senhor, para cada um que está ouvindo a minha voz. Não é a minha voz, Senhor,
porque tu sabes que eu não sou nada, mas é a direção do teu Espírito Santo, é o teu agir, é o teu querer, é o teu efetuar, porque a tua palavra diz que o Senhor opera o querer e o efetuar segundo a tua boa vontade. Então entra agora nessa hora onde eu não posso entrar, faz aquilo que eu não posso fazer. Coloca de pé aquele que está caído, o que está cansado, o que não tem mais força, o que não tem mais vigor, o que não tem mais ânimo. Senhor, entra nos lares agora, entra nas casas, meu Senhor, onde estão ouvindo a minha voz. E aí sim, Pai, através do teu poder, da tua unção sobre a minha vida, meu Deus e meu Pai Celestial, que os demônios batam em retirada. Senhor, vai vasculhando agora a casa daqueles, meu Senhor amado, que estão ouvindo a minha voz. Meu Deus e meu Pai Celestial, tua palavra diz que os anjos do Senhor estão à disposição daqueles que eu lhe dar a salvação. Então, meu Deus, meu Pai Celestial, entra aonde eu não posso entrar, vai batendo em retirada toda obra do adversário, toda obra das trevas, o olho grande, a inveja, a feitiçaria, meu Pai, o mal que foi lançado, meu Deus, desejado, arriado, trabalhado, meu Deus e meu Pai Celestial, todo mal, meu Senhor, nesta hora, bate em retirada dessa casa, bate em retirada da minha vida, da vida da minha família, das minhas filhas, dos nossos filhos, Senhor, do meu casamento, meu Pai, de cada um que estará ouvindo esta oração, meu Deus, meu Pai Celestial, vai dando ânimo, vai dando graça, nos ajuda, meu Senhor, a buscar, a descer, a glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, ler a tua palavra, nos santificar, jejuar, orar, voltar às primeiras obras. Meu Deus e meu Pai Celestial, toma nas tuas mãos, solta as amarras, solta as correntes, meu Deus e meu Pai Celestial, quantas pessoas presas no mundo espiritual, quantas pessoas, meu Senhor amado, com o peso nas pernas para não caminhar para a tua casa, quantas pessoas, meu Senhor amado, que não tem mais visão, que não consegue mais ouvir da maneira que ouvia antes, que não consegue, meu Senhor amado, ter a mesma comunhão, que não consegue, ó Deus, adentrar no mundo espiritual como entrava antes, quantas pessoas que não recebem mais a tua visita, quantas pessoas que não sentem mais o teu poder, meu Pai, mas nessa hora eu quero te pedir, ó Deus, a tua palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Não sou justo, meu Senhor, pelas minhas obras, não, mas a tua palavra diz que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, aquilo que o Senhor fez e derramou na cruz do Calvário. Pai, toma cada um nas tuas mãos, toma cada um, Senhor, nas tuas mãos, que haja testemunho, que haja renovo, que as pessoas possam colocar, olha, o Senhor me levantou, o Senhor me restaurou, o Senhor me deu ânimo novamente. Porque quantas vezes o Senhor fez isso comigo? Quando eu achava que não tinha mais jeito, quando eu achava que não tinha mais solução, o Senhor foi lá e me deu ânimo, e me tomou nas tuas mãos, e falou, põe-te de pé, fica de pé, e me deu alimento espiritual. E assim como o Senhor fez com Elias, que caminhou até 40 dias do monte de Deus, até o Horebe, o Senhor fez comigo também. Então, meu Pai, coloca de pé o teu povo, levanta o teu povo, levanta os atalaias, levanta, meu Senhor, aquele que o Senhor chamou para uma grande obra, para louvar o teu nome, bendizer o teu nome, para que Deus amado e Pai bendito, muralhas caiam por terra, barreiras caiam por terra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, meu Senhor, receber de Ti a força, o ânimo, a graça, para sermos vencedores, e mais do que vencedores, por aquele que nos amou. É assim, Senhor, que eu te peço. Abençoe cada um que está inscrito no canal, cada um, meu Senhor, que vai se inscrever também. E que eles possam não só receber oração, mas orar também por nós. Porque somos carentes, meu Senhor. Carentes de um Deus tão tremendo, um Deus de amor. Meu Deus, é assim que eu te peço. E te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.